comecem a organizar duas aulas, está a ver? Duas aulas. Atrás do... Duas aulas. Começar a fazer duas aulas também. Já vi, mas eu estou com uma ilustração. Licença à frente das horas.
princípio do mundo, está difícil fazermos um sermão cá fora, talvez. Então, Bom, talvez não seja a altura ideal para nós fazermos uma reflexão aqui fora, e então a melhor solução é irmos até à igreja, e na entrada da igreja, no fim, na conclusão da nossa procissão, faremos uma breve reflexão para a qual convido todos os presentes a entrarem também na nossa igreja. Portanto, vamos continuar. Já começou outro. Desde o princípio da humanidade, e parece que está impregnado na nossa, ou no nosso ADN, nos nossos caracteres genéticos, o não querer assumir culpas ou responsabilidades. Desde o princípio, quando Adão disse que não era ele e que tinha sido Eva, quando Eva também, ela desculpando-se, disse que não era ela, que era a serpente. Desde o princípio da humanidade e também hoje, todos nós temos dificuldade em assumir as culpas, as responsabilidades, sejam elas quais forem. Mas há uma pergunta que nesta noite e nestes dias de Semana Santa, ou nesta Semana Santa e nestes dias de Tríduo Pascal, que ecoam e que devem ecoar nos nossos ouvidos, mas sobretudo nos nossos corações. A pergunta feita na última ceia de Jesus e os seus apóstolos: serei eu, mestre? Serei eu o culpado? Serei eu, mestre, o responsável? Jesus, olhando para aqueles que o rodeavam e olhando para o cenário do tempo da sua morte, ou do momento da sua morte, Jesus olhou e viu que esta pergunta era não uma pergunta retórica, mas uma pergunta que pedia uma resposta. E de todos aqueles que lá estavam, todos aqueles que Jesus encontrou durante os dias de ser preso, de ser julgado, de ser condenado e de ser morto, em todos estes momentos, Jesus encontrou muitos personagens. Serei eu, Senhor? Serei eu como Anás e Caifás, que brincaram com a justiça, que brincaram com o ser humano, com a dor de um ser humano, e que mandaram de um lado para o outro? Serei eu, Senhor, como Pilatos, que perante a oportunidade de poder fazer justiça, de salvar um inocente, lavei as mãos, lavo as mãos? Serei eu, Senhor, como Herodes, que queria se divertir à custa de um brinquedo, de alguém que fazia milagres, de alguém que animava a população? Serei eu, Senhor? Serei eu daquele grupo do Sinédrio que de noite se reuniu para tramar e maquinar a morte do inocente? Serei eu, Senhor? Serei eu, Mestre, como os soldados que tiveram a obrigação de executar uma sentença, mas que o fizeram talvez com prazer, com gosto, com maldade, onde o mal se encontra com o bem, mas onde o bem, neste momento, ainda não pode triunfar, porque o mal tem mais força.
Serei eu, Senhor, parte daquela multidão que gritou e que grita palmas quando Jesus entra triunfante na cidade, mas que depois grita à morte, que caia o seu sangue sobre nós? Serei eu, Senhor, serei eu, Mestre, daqueles que conduziram até à cruz e que de forma maldosa te pregaram na cruz? Serei eu, Senhor, como aquele mau ladrão ao teu lado esquerdo que disse: se és Deus, salva-te a ti e também salva-nos a nós. Serei eu, Senhor, em todos estes, e talvez também nos apóstolos, no que traiu, no que negou, nos cobardes que fugiram. Serei eu, Senhor, identifico-me com algum deles? Ou serei eu, ou quero ser eu, como Maria, que não fugiu da dor nem da cruz? Serei eu, Senhor, como aquele discípulo predileto que amparou tua mãe e que continua a amparar as mães deste mundo, da nossa vida? Serei eu, Senhor, como a Verónica, que te limpa o rosto, que te limpou e que quer limpar o rosto desfigurado de tantos seres humanos que nós encontramos? Serei eu, Senhor, ou quero ser eu, como o Cireneu, que ajuda a levar a cruz, que ampara debaixo ou em cima dos seus ombros a cruz dos outros e que ajuda a caminhar? Serei eu, Senhor, que quero ser eu, Senhor? Serei eu o traidor? Serei eu o que te nega? Serei eu o que não quer fazer justiça? Serei eu o que estou aqui pela beleza do espetáculo? Serei eu, Senhor, que uso e quero usar maldade com aqueles que encontro? Tudo o que fizeres a um dos meus irmãos, a um dos mais pequenos dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Tudo o que fazemos é a Cristo que o fazemos. Serei eu, Senhor, que quero ser eu, Senhor. Quero ser como tua mãe, como o Cireneu, como a Verónica? Ou serei cobarde para fugir, traidor? Talvez no fim, a última coisa que nos resta é desejar ser como o outro ladrão. Aquele que cometeu o maior roubo da história da humanidade. Quando pediu a Jesus: lembra-te, Senhor, de mim, quando estiveres no paraíso. E a resposta pronta é hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quero eu, Senhor, ser com os meus pecados, com as minhas misérias, com a minha vida. Quero eu, Senhor, ser salvo por Ti. Quero eu hoje roubar o paraíso a Ti, Senhor. Que sou eu? Quem sou eu? Caminhamos novamente com Jesus até a nossa matriz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Allora mi parto, salto le pelate, non c'è proprio il film. Dimmi più veloce.